Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 70, nós vamos, de alguma forma, tentar fazer mais um ou dois vídeos e assumimos que nós vamos deixar esse capítulo. Nós vamos deixar. Ah, mas você disse, Luiz, que de 1.000 quilos de terra, o garimpeiro extrai 2, 3 gramas de ouro e ele se dá por satisfeito. Sim. Mas você há de convir comigo que o garimpeiro ele está lá no meio do mato e tudo o que ele faz lá, só ele fica sabendo. Agora, o trabalho que eu aqui estou realizando à luz da doutrina dos espíritos, eu não estou encontrando condições adequadas. Eu confesso a você que na matéria que se encontra aqui neste capítulo, de um momento para outro eu comecei a não encontrar mais material condizentes à luz da doutrina dos espíritos. E se eu fosse um místico, um esotérico, obviamente eu iria dar sequência, eu não iria me preocupar. Mas como eu sou muito Kardec, como eu sou muito fiel aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e mesmo sabendo que nós devemos estudar tudo, só que eu explico uma coisa para você. É um livro, é um material, é um capítulo excelente para que eu leia para mim. Você está me entendendo? Mas, da forma como eu estou fazendo, lendo e explanando à luz da doutrina dos espíritos e levando ao conhecimento das pessoas, muitos podem pensar que eu estou aqui falando mal do livro ou falando mal do espírito Ramatiz. Como eu já usei alguns termos, pergunta e resposta apócrifa, isso eu posso continuar durante todo o capítulo, então essa não é a minha intenção, querer passar essa imagem para as pessoas, de forma alguma. Então eu tenho que ter bom senso em analisar essas questões. Eu não tenho o direito de dizer o que eu estou dizendo. Eu não tenho o direito. Já que mesmo que a minha intenção seja ótima, que é separar o joio do trigo, mas infelizmente muitos não vão compreender. Porque eu vou tentar explicar uma outra coisa para você aqui. Olha só para você ver. Pergunta. Não vou nem abrir aspas. Pergunta.
Muitos espíritas afirmam que a alimentação nada tem que ver com o espiritismo, pelo qual motivo vossas considerações a esse respeito são improdutivas e mesmo censuráveis. Que dizeis? Olha só para você ver a resposta. É sabido que todas as filosofias do Oriente que pregam a libertação do espírito do jugo da matéria sempre hão preceituado que a primeira conquista de virtudes do discípulo consiste no abandono definitivo da nutrição carnívora. Tudo bem? Até aí nós concordamos. Agora, olha onde nós não concordamos à luz da doutrina dos espíritos. Como Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, também se inspirou nos postulados da filosofia espiritualista oriental. Jamais. Allan Kardec não se inspirou em ninguém, a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para você entender isso? Por isso que parece que eu estou falando mal. Sequência. Não deve os espíritas considerar improdutivos e até censurável recomendar-lhes que não lhes alimentem com a carne dos animais. Isso equivale a louvar e defender a alimentação carnívora no que Kardec nunca pensou. Olha só para você ver. Kardec nunca pensou no que Kardec nunca pensou. Todo esforço moderno de espiritualização do mundo nunca pôde fugir de situar as suas raízes iniciáticas no experimento milenário do Oriente, cuja tradição religiosa de templos dignos de respeito traz por fundamento essencial a doutrina vegetariana. O que adianta templos? O que adianta reverenciar deuses da terra se a base não encontra-se nosso Senhor Jesus Cristo? Nem estou esmiuçando mais. Nada estranharíamos se essa censura proviesse de membros de religiões sectaristas que não compreendem ainda o que seja a evolução do espírito e não acreditam que o animal possa ter alma, nem que os prejuízos que causais ao corpo carnal se refletem no corpo espiritual. Mas é sempre contraditório que o espírita advogue a prática da ingestão do cadáver do seu irmão inferior, quando já é portador de uma consciência mais ampla e desenvolvida sobre a alta pedagogia de amadurecidos valores iniciáticos do passado espírita. Não a humanidade? Não vou tecer mais comentário. É provável que as nossas cogitações sobre o vegetarianismo sejam consideradas improdutivas e ostensivas por parte de certas porcentagens de espíritas. No entanto, as suas censuras contra aquele sistema e os seus louvores à nutrição carnívora implica em se considerar que Deus fracassou lamentavelmente
quanto à criação de recursos para nutrir os seus filhos e teve, por isso, de lançar mão do execrável recurso de criar cabritos, coelhos, porcos, bois e carneiros, destinados exclusivamente ao sacrifício cruel das mesas humanas. Não vou comentar mais, porque à luz da doutrina espírita, isso não condiz. Se os animais pudessem falar, que diriam eles a respeito dessa gentil disposição de muitos espíritas? Se os animais pudessem falar, que diriam eles a respeito dessa gentil disposição de muitos espíritas? Não teria que ser dessa gentil disposição da humanidade em processo de evolução? Espíritas de os devorarem sob festivo cardápio e requintados molhos que deixariam boquiabertos muitos zulus antropófagos? É estranhável, portanto, que ainda se façam censuras às solicitações seguintes em que temos situado o nosso principal labor. Primeiro, que não coopereis para o aumento de matadouros, charqueadas e açougues. Segundo, que não promovais as efusivas churrascadas sangrentas na fraternização espírita. Meu Deus! Por que na confraternização espírita, de um momento para outro, parece que o anticristo, parece que as trevas, eles modificaram todo o conteúdo desse capítulo justamente para que não tivéssemos material para separarmos o joio do trigo à luz da doutrina dos espíritos. Porque eu não sei se você está percebendo, mas tudo que eu estou lendo aqui é apócrifo. E tenho lá minhas desconfianças. Conhecendo o espírito Ramatiz como eu conheço, te garanto, ele não foi autor dessas páginas que aqui estou lendo. Ele não seria besta. Ele não seria besta de permitir que seu nome fosse enlameado como encontra-se nesse material. Aqui na frente, nós vamos parar aqui já esse capítulo aqui. Nós vamos numa outra pergunta só para você ver. É lamentável. A pergunta: há quem conteste as vossas opiniões, alegando que Allan Kardec não censurou em suas obras a alimentação carnívora, nem a considerou indigna ou imprópria de espíritas? Que dizeis? Olha só para você ver a pergunta, que não condiz com a doutrina dos espíritos, porque o espírita sabe que a ciência, a filosofia que existe dentro das obras básicas leva o indivíduo, leva o espírita a uma mudança de hábito, de comportamento, de atitude e
de moral. Você entendeu? Allan Kardec não precisaria lá dizer: não coma carne, mas os ensinamentos levam a todos os espíritos entender a necessidade da mudança de hábito, de comportamento e de atitude. Resposta: Allan Kardec viu-se compelido a adaptar os seus sensatos postulados ao espírito psicológico da época. Isso é mentira. Isso é apócrifo. Evitando conflito não só com a mentalidade profana, ainda bastante acanhada devido à escravidão ao dogma religioso, como também com as instituições responsáveis pela economia em que a indústria da carne representava uma de suas bases fundamentais, dado que o vegetarianismo era doutrina praticada por pequeno número de iniciados. É lamentável. É lamentável. Eu confesso a você que eu me dou o direito de nem tecer comentário. Porque mediante esse comentário fica até difícil, porque tudo pode levar a crer que de fato eu estou apedrejando. E essa não é a minha intenção. Então, nós queremos agradecer aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que neste capítulo, até onde nós conseguimos separar o joio do trigo, nós conseguimos separar. Mas acontece que de um certo momento em diante, ficou assim insuportável. Ficou difícil. Porque para separar o joio do trigo, de certo momento para cá, nós teríamos que levar o conhecimento do público. Esse parágrafo é apócrifo, essa pergunta é apócrifa, essa resposta é apócrifa, então esse não é o nosso caráter, não é a nossa intenção. Nós queremos estudar, nós queremos analisar, mas sem a necessidade. Até porque, como aqui nós estamos nesse último vídeo, por exemplo, no anterior, até parece que nós estamos assim, falando mal do espírito, falando mal do médium, de jeito nenhum. Ah, mas parece uma contradição. Está havendo muitas contradições que nós, como espírita, mas nos passe essa matéria apócrifa, que você acha que é apócrifa, nos passe. Não. Por respeito ao médico e por respeito ao espírito que assina o livro, que temos certeza que
muito material dentro do livro não condiz com a moral do espírito, me reservo o direito de não dar sequência nesse capítulo. Que Deus e Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima nos ilumine e nos proteja.